Olha, e agora aqui no retorno do Metrópole em Foco, conforme anunciamos aí no bloco passado, nós estamos recebendo aqui o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, ele que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção a Drogas do Ministério da Cidadania, mas também o Dr. Quirino é psiquiatra. Tá? E na linha também nós temos aí o Adalberto Calmon, que é o vice-presidente da Confenact, que é a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Até porque, na semana passada, uma emissora aí soltou aí uma matéria, né? E que eu acho que ficou uma coisa meio que nebulosa, né? Quer dizer, não foi... as pessoas podem entender, pode começar a entender a coisa errada. E também aqui conosco, é lógico, na mesa aqui, a sempre querida Isilda Alves, ela que é editora aí do Diário Antidrogas. De mais nada, eu vou abrir para as mulheres. Bom dia, Isilda. Bom dia, Pedro. Olha, eu quero garantir aos ouvintes do Metrópole em Foco que o Dr. Quirino está aqui conosco. Não é vídeo e muito menos áudio de YouTube. Dr. Quirino, por favor, não diga o fake, horário. Né? Não, porque eles põem a foto e falam o que a pessoa falou. Olha, são 8h36. O senhor pode confirmar, por favor, e dar bom dia para os ouvintes? Muito bom dia, Isilda. Muito bom estar aqui com você. Bom dia, Pedro. Obrigado novamente pela abertura que vocês nos dão. E agora para conversarmos sobre essa reportagem absolutamente enviesada e irresponsável que a TV Globo publicou no domingo da semana passada sobre as comunidades terapêuticas. Para que os amigos que estão nos acompanhando aqui possam entender, comunidades terapêuticas são casas que trabalham na recuperação de pessoas que apresentam dependência química, tem um trabalho de fundamental importância em nosso país, realizado há mais de 5 décadas, resgatando vidas, salvando pessoas do mundo das drogas, e a Rede Globo, por meio do programa Fantástico, prestou um grande desserviço, não só às comunidades terapêuticas, mas para toda a sociedade brasileira, que tem se valido do importante trabalho dessas entidades nesses últimos tempos. Estamos também ao vivo, não é YouTube, não é YouTube. Não é gravação, não. Não é gravação, não é e-mail, porque a Rede Globo está trabalhando agora por entrevistar pessoas por e-mail, sem direito WhatsApp também? WhatsApp, não, é e-mail, não e-mail. chegou com essa não chegou tecnologia. ainda, eles chegaram só com o e-mail, mas sem direito da pessoa aparecer, e quando eles pegam um vídeo, eles colocam lá, a não ser outras pessoas. Mas a gente vai explicar. Doutora Adalberto, bom dia, eu gostaria, os nossos ouvintes viram lá a TV Globo mostrando muita imagem de YouTube. O senhor está ao vivo, eu gostaria que o senhor dissesse de que cidade o senhor está falando e o horário, para eles terem certeza de que a gente está ao vivo. Doutora Adalberto Calmon, muito obrigado por você estar conosco. Isilda, como vai? Que alegria. Feliz. Falar com você. Quero cumprimentá-los, cumprimentar o Pedro, também o Dr. Quirino. Agradeço muito essa oportunidade de podermos falar um pouco desse trabalho tão importante para o Brasil, que são as comunidades terapêuticas. É importante para muitas famílias que sofrem porque tem um ente querido nas drogas. E para mim também foi muito importante, que eu sempre digo, né? Eu sou advogado de profissão, advogado há 26 anos e sou fazendeiro de coração, porque eu também recuperei na Fazenda da Esperança há 12 anos atrás. Então é uma alegria poder partilhar com vocês um pouco dos trabalhos das comunidades terapêuticas e também dar a nossa manifestação com relação ao que foi ao ar pela Rede Globo, no Fantástico, rotulando as comunidades terapêuticas como manicômios. Então, eu como sou vice-presidente da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, e também eu sou membro da Fazenda da Esperança. Então, de acordo com o que eles estão dizendo, a Fazenda da Esperança tem 103 manicômios no Brasil, E mais
55 manicômios em 24 países. É um absurdo isso. É um absurdo. Obrigado. Não, o senhor vai estar conosco no programa explicando exatamente tudo que os ouvintes precisam saber sobre a importância desse trabalho. Porque, olha, eu não conheço em 20 anos trabalhando com dependência de droga e tal, eu não conheço uma pessoa que não foi internada, que não foi recuperada em comunidade terapêutica. Há mais de E não 20 era anos que você manicômio. trabalha com isso, né? Ah, Zilda? sim, eu sou uma senhora de idade, desculpa. Não. É isso. 2002. Não. 2002. É uma menina, tem muito o que fazer ainda. Ô Isilda, eu queria só que você desse uma pincelada, só para relembrar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o que aconteceu e por que nós vamos, é lógico, tocar nesse assunto aqui, né? Mas o que aconteceu, tem gente aí que ou não acompanhou, ou perdeu, né? Tem muitos que sabem realmente o que aconteceu e tem dúvidas. Sim. Fala, não, mas a Globo falou, né? E vamos deixar bem claro, porque hoje a gente discute tanto o fake news, o fato ou fake, e muitas vezes aquele que briga por isso, né? Olha, eu brigo, nós temos que checar a notícia, nós temos que ver se realmente aquilo procede ou não. Muitas vezes é a própria empresa que está manipulando os fatos. Então, só dá uma pincelada. Um resumo. Veja. No domingo 19, o Fantástico chamou nas redes sociais, queria fazer, aspas, apresentar uma investigação de 2 meses em comunidades terapêuticas. Os nossos repórteres estiveram em comunidades terapêuticas durante 2 meses e vão mostrar o absurdo que é aplicar verbas do governo municipal e estadual nessas comunidades. Bom, eles abriram com esse espetáculo e abriram num show de um deputado do Avante que praticamente essa fundação Dr. Jesus na Bahia foi a que mais foi mostrada. Então ele dizendo, ele fazendo gestos de que ele é contra os homossexuais, de que ele fala sobre tratamento de uma forma irresponsável. Depois desse circo, eles foram para uma outra, que é em outra cidade, para mostrar realmente que eles estavam lá, que é a Manaim, que que eles falaram que é uma comunidade terapêutica, e que eles estavam sendo acusados da morte de um menor, só que isso tudo já tinha fato passado. Aí eles foram para a Fazenda da Paz, que é a única comunidade terapêutica de fato, que há 32 anos completaram 32 anos agora, e eles simplesmente disseram que a Fazenda da Paz fizeram uma denúncia de trabalho, mas como é que eles fizeram? Eles mostraram uma imagem apenas e foram para a Acolhida, que é uma clínica mantida pelas milícias no Rio de Janeiro. Aquilo não é de forma nenhuma, mas eles disseram, é comunidade terapêutica, as pessoas estão sofrendo tal. Bom, o que eles mostraram na verdade? Quem que eles entrevistaram? Quem eram os entrevistados do Fantástico? Eles escolheram a dedo quem é contra a internação de dependentes de Cracolândias no Brasil. Entrevistaram a presidente da psicologia, que, aliás, está processando a psicologia, as associações de psicologia no Brasil estão processando psicólogos que estão trabalhando em clínicas de internação, entraram com ação que elas não podem trabalhar em clínicas de internação, isso está na justiça, eu tenho documentado, mas enfim. Ouviram uma psiquiatra da Unicamp via online, veja, tudo isso eles foram entrevistar, e ouviram 2 pessoas de um negócio chamado Desinstitucionalize, que o Lúcio, o doutor Lúcio, no caso, ele trabalhou no governo do PT, no governo Dilma, e sempre se posicionou contra a internação. A psiquiatra, ela, na sua exposição, ela falou uma coisa que eu falei, Jesus, eu acho que eu vou convidar essa moça para vir à minha casa e também fazer um passeio pela cidade. Porque ela disse que para ter investimentos é necessário ter demanda. Hoje o Brasil, todos os estados, basta abrir a janela para bater na demanda, que são os manicômios da rua, que são os Cracolândias. E eu sei disso porque eu estou cercado por 5.
e cubro isso todo Só dia que e São falo Paulo com já 12 cobriria. Se a estados. gente falasse aqui só de dependente, só Não, São é a Paulo, demanda. tá? Agora, eu Demanda tem. estou no grupo Pelo Mães amor de Unidas, Deus. que representa mães de 12 estados de São Paulo, enfim, inclusive o Distrito Federal, todos com filhos nas Cracolândias, e o Conselho e a Confederação Nacional dos Municípios diz que a Cracolândia impera Não nas existe. cidades. Impera nas cidades. Bom, críticas feitas, vieram as denúncias. Porque a Fazenda, o Dr. Jesus não é comunidade terapêutica. Não tem nenhum critério para comunidade terapêutica. É alguma coisa bancada pela Bahia e que não é comunidade terapêutica. Acolhida é uma clínica mantida pelas milícias no Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com comunidade terapêutica. A Manaim, que realmente recebeu verbas do governo do federal, mas já não está mais. Quer dizer, e também o que ela recebeu é pouco. Eles foram acusados de assassinato, mas foram absolvidos. E aí, o cereja do bolo, Fazenda da Paz, que é uma das mais tradicionais do país, que salva vidas, milhares de vidas por ano, e eles acusaram de trabalho escravo. Mas como é que eles fizeram com a Fazenda da Paz? Eles mandaram e-mail. A Fazenda da Paz, eu não sabia que TV agora também trabalha com e-mail, não é mais nem Zap, né? Porque Zap você pode mandar imagem, mas e-mail não dá, enfim. Mandaram 3 perguntas, a Fazenda da Paz respondeu, isso foi enviado à Globo no dia 20, e no dia da entrevista, eles acusaram a Fazenda da Paz de usar os internos para trabalhar, trabalho escravo, mostraram uma imagem de YouTube, e disseram que a Fazenda da Paz não respondeu. Fazenda da Paz ontem... A Globo pediu desculpas públicas à Fazenda da Paz, dizendo que realmente eles erraram, mas que o erro foi dos entrevistados. Ficou a pergunta, os entrevistados viram o vídeo antes? Quem escolheu esse vídeo? Exato. E eles vão entrar na justiça. Agora, o mais interessante, os 2 acusados. A Fazenda da Paz foi ouvida por e-mail. E o doutor Quirino Cordeiro Júnior foi surpreendido. Porque é o seguinte, eles pegaram, agora sim, tá? Ele estava falando aí sobre as verbas, né? E falou que as verbas do Ministério da Cidadania, elas são transferidas pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senaprev, que tem aí como titular o secretário que está aqui. Ele está aqui ao vivo. Não tem psiquiatra, tá? Quirino Cordeiro Júnior. A fala que eles pegaram ali, que eles escolheram no vídeo, dizia o seguinte: hoje financiamos mais de 17 mil vagas em todo o país. São 17.300 vagas em mais de 700 comunidades terapêuticas em todos os estados brasileiros. Essa foi a fala lá do Dr. Quirino. E aí o processo é feito legalmente, Aí a própria reportagem colocou que o processo é feito legalmente, sem licitação. Né? E quem bate o martelo é o secretário. Em outro vídeo, né, que aí a Globo e o Fantástico está colocando, é o seguinte, que o doutor Quirino participa de uma cerimônia ecumênica para anunciar o edital de novas vagas em comunidades terapêuticas. Né? E aí ela fala aí da Fundação Dr. Jesus, enfim. Então eles pegaram um vídeo, né? 2 vídeos, Gil. Eles pegaram lá, usaram os vídeos e, assim, como se ele estivesse justificando alguma coisa em cima da própria reportagem. É lógico, quem assiste ali, para quem vai dar impressão aquilo, né? E aí, doutor Quirino? A reportagem da Rede Globo foi absolutamente tendenciosa, maliciosa, e tentou de maneira muito clara buscar ludibriar, confundir o espectador em relação ao financiamento que nós, o governo federal, realizamos às comunidades terapêuticas. É interessante, como já foi dito aqui pela Isilda, o Fantástico mostrou a realidade de 4 comunidades terapêuticas. Dessas entidades, antes de mais nada, uma delas sequer com a terapêutica era. E as demais, na verdade, nós, o governo federal, financiamos apenas uma delas, que é a terapêutica Fazenda da Paz, que fica no estado do Piauí. Na verdade, é na divisa do estado do Piauí
com o Maranhão. Inclusive eu já estive lá em algumas situações, já pernoitei na entidade, uma entidade de ótima qualidade. E na matéria, a Rede Globo colocava que essa entidade estaria trabalhando em desrespeito às normas internacionais, não respeitava os acolhidos lá que realizavam atividades de trabalho durante seu processo de recuperação na entidade. Inclusive, ontem, na edição de ontem do Jornal Nacional do Fantástico, a Rede Globo acabou se retratando e no ar pediu desculpas porque teria cometido um erro, porque não mostrou na edição então da semana passada do Fantástico que a Conaterapêutica Fazenda da Paz trabalhava seguindo todas as normas internacionais e nacionais para o trabalho dos acolhidos na entidade. Vai lembrar que o trabalho dos acolhidos, das pessoas que estão internadas nas clínicas terapêuticas, tem basicamente duas funções. A primeira é o trabalho como terapia, que se chama de laborterapia. O trabalho é usado no processo de tratamento do dependente químico internado na instituição. Para não deixar ele na ociosidade, e o trabalho também é utilizado nessas instituições como forma de trabalhar a reinserção social do dependente químico, ajudando então na capacitação do indivíduo para que quando ele saia da internação, ele possa se reinserir no mercado de trabalho ou muitas vezes se inserir no mercado de trabalho, porque muitas das pessoas que estão acolhidas nas clínicas terapêuticas sequer trabalhou, enfim, começou a usar droga muito cedo. Então, a clínica terapêutica tem um papel muito importante de ajudar na capacitação profissional dos acolhidos com vistas à sua reinserção social após a internação. E essa entidade, a Fazenda da Paz, que tem contrato conosco, que nós financiamos, é uma dessas mais de 700 comunidades terapêuticas que nós financiamos em todo o país, é acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho. Inclusive, foi isso que o programa do Fantástico mostrou ontem, e que, segundo o Fantástico, teria se esquecido de falar sobre essa questão. E o Ministério Público do Trabalho, lá na Conaterapêutica Fazenda da Paz, acompanha todas as ações, todas as atividades, e sequer identificou qualquer problema. Nós, o governo federal, também temos contrato com essa entidade e não tivemos nunca nenhum problema. Então, assim, isso foi uma... Eu vou assumir aqui como tendo sido um erro, um equívoco da Rede Globo, apesar de ter dúvidas sérias em relação a isso. Porque a Rede Globo tem uma posição muito clara, enfim, contra políticas que buscam tirar pessoas das drogas. A Rede Globo tem uma posição clara, que defende legalização de drogas no Brasil, ou seja, mas eu vou levar essa questão aqui na boa-fé e vou entender, então, como tendo sido um equívoco da Rede Globo. Então, sobre essa entidade, não tem nenhuma dúvida sobre a idoneidade do trabalho e tal. Em relação às outras, como eu disse, nós, o governo federal, não temos nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de relação com elas. Entretanto, só para ficar claro aqui, mesmo em relação a essas entidades, em especial duas delas, aquelas que são efetivamente comunidades terapêuticas, que é a Fazenda Dr. Jesus e a Conaterapêutica Manaim, que fica em Minas Gerais, novamente, assim, o que acabou acontecendo é que se pegaram trechos de algumas situações específicas nessas entidades, e o que se tentou fazer na reportagem foi mostrar que aquelas imagens, aqueles vídeos que foram passados lá, representam de fato a realidade do que acontece na entidade. No dia a dia da entidade. No dia a dia da entidade, ou seja, buscou reduzir toda a complexidade, o trabalho que é realizado naquelas entidades, aqueles vídeos mostrados ali. E o que foi pior ainda, e aí sim é a má-fé, o que se tentou na reportagem foi pegar esses vídeos específicos de duas entidades e tentar fazer parecer para o telespectador que aquilo, na verdade, representa todo o conjunto das comunidades terapêuticas do Brasil. Como eu disse aqui, nós, o governo federal, financiamos cerca de 700 comunidades terapêuticas, mas hoje no Brasil existem milhares dessas entidades e todas elas realizando um trabalho de grande importância, ou seja, essa tentativa de se buscar generalizar situações muito específicas de duas entidades para todo o segmento das comunidades terapêuticas, isso foi criminoso.
Isso foi nivelar criminoso. todo mundo por baixo, Isso, né? na verdade, é inaceitável. Eu viajo absolutamente toda semana. Toda semana eu viajo. E quando viajo, visito comunidades terapêuticas. E não dá para a gente aceitar essa situação. E só para finalizar aqui, Pedro, que eu queria falar sobre a questão do financiamento, né, do governo federal para essas entidades, que também se levantou dúvida lá. Hoje nós temos contratadas, como eu disse, mais de 700 comunidades terapêuticas em todo o Brasil, que trabalham na recuperação gratuita das pessoas com dependência química nessas vagas que o governo federal financia. Justamente nós, do governo federal, financiamos vagas nessas entidades para que as pessoas que lá estão acolhidas possam fazer o seu processo de recuperação da dependência química de maneira absolutamente gratuita. E aí o que acaba acontecendo é que a Rede Globo nessa reportagem fala que, na verdade, nós não realizamos nenhum tipo de licitação, como se dando a entender para quem estava ouvindo o programa, assistindo ao programa, dinheiro, né? de que, na verdade, o dinheiro público é investir nessas entidades sem o mínimo controle, o que é uma grande mentira. Então eu vou repetir aqui, é mentira. Na verdade, as entidades hoje contratadas pelo governo federal foram contratadas a partir da publicação de 2 editais de chamamento público. São editais públicos, um deles publicado em 2018 e o outro publicado em 2019. Inclusive, o de 2019 é o edital de número 17 de 2019. E toda contratação que nós fazemos obedece obrigatoriamente todos os requisitos, todas as regras impostas por esses editais. E esse edital é público, é publicado no Diário Oficial, todas as pessoas têm acesso. Duvido que o jornalismo da Rede Globo seja tão incompetente assim, de não conseguir identificar esses chamamentos públicos, esses editais que são utilizados pelo governo federal para a contratação dessas entidades. Então, assim, eu fico só na dúvida se é incompetência ou se é má fé, mas eu vou trabalhar na linha da incompetência. Então, tudo isso para dizer que todo o financiamento que nós fazemos para essas entidades respeita esses editais. Esses editais eles são publicados, as entidades, as comunidades terapêuticas participam dele. A partir do regramento desses editais, a publicação de um ranking de classificação das comunidades terapêuticas, e nós vamos realizando as contratações a partir desse ranking. Ano passado, por exemplo, em dezembro, nós contratamos a última leva de comunidades terapêuticas. Foram mais 203 comunidades terapêuticas contratadas, nós aumentamos em mais 6.300 vagas, só em dezembro do ano passado, que veio se somar a outras 11 mil que nós financiávamos, perfazendo então essas mais de 17 mil vagas que hoje nós financiamos. E essas 203 novas comunidades terapêuticas foram contratadas a partir desse ranking que nós temos, essa classificação é de acordo com o edital publicado, ou seja, é respeitado absolutamente todos os regramentos, né, da administração pública para que nós possamos ter lisura e transparência nesse processo. Então, é inadmissível que a Rede Globo, de maneira absolutamente caluniosa e mentirosa, faça uma reportagem desse tipo. E nós estamos com o doutor Adalberto Calmon, que é o presidente da Confenact. Doutor Calmon, queríamos, por favor, a sua avaliação sobre o que foi dito ali sobre as comunidades terapêuticas, mas que o senhor explicasse aos nossos ouvintes quantas federações a Confenact representa e significa quantas comunidades terapêuticas, e mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Oi, Zilda, tudo bem? Quero cumprimentar todos os ouvintes e é um momento importante para que possamos explicar a vocês o que é uma comunidade terapêutica, que já existe no Brasil há mais de 50 anos, né? Esse serviço tão importante. E também é um serviço organizado. Hoje nós temos mais de 3.000 comunidades terapêuticas acolhendo dependentes químicos, né, para a recuperação. Hoje existe em torno de 80 mil pessoas que estão em recuperação nas comunidades terapêuticas. E é um serviço que vem aumentando muito no Brasil. É um segmento organizado. Hoje nós temos mais de 10 federações legalmente constituídas que representam essas comunidades terapêuticas, e também temos, Isilda, a Confederação Nacional, né, de Comunidades Terapêuticas, que hoje
representam todas essas federações e nós temos um segmento bem organizado e uma interlocução muito grande com o governo federal. Nós já estamos dialogando com o governo federal há mais de uma década para que as comunidades terapêuticas fossem reconhecidas legalmente e respeitadas da forma como são. Hoje nós temos um arcabouço jurídico muito grande que regulamenta o serviço das comunidades terapêuticas. Essas instituições, né, que executam o trabalho no modelo de comunidade terapêutica são instituições privadas, sem fins lucrativos, e um acolhimento de caráter residencial e transitório. A adesão para o acolhimento da comunidade terapêutica, ela é voluntária e também a permanência é voluntária. Para todas essas pessoas que necessitam de acolhimento. Então, as comunidades terapêuticas, Pedro, não fazem acolhimento involuntário nem compulsório, somente se a pessoa deseja ir para a recuperação. Ela tem que fazer uma carta de próprio punho, manifestando o desejo de recuperar, e tem que passar também por uma avaliação médica. É muito sério isso, não é você acolher qualquer pessoa sem esses pormenores com relação aos procedimentos médicos também. A pessoa que tem problema biológico grave não pode ser acolhida numa comunidade terapêutica, tem que ir para um equipamento de saúde. Então, as comunidades terapêuticas hoje, elas são um equipamento também da Rede de Atenção Psicossocial, da RAPS. Desde 2011, com a publicação do Decreto 3.088, inseriu, né, as comunidades terapêuticas na Rede de Atenção Psicossocial. O que acontece é que esse segmento organizado, fruto da unidade das federações, hoje, como eu já disse, uma confederação nacional que as representa, onde eu fui presidente por 2 mandatos. Atualmente, eu estou como vice-presidente da Confederação Nacional. Eu vejo que o que foi apresentado na Globo, através do Fantástico, nem um pouquinho, mas nem de longe, demonstrou o que é uma comunidade terapêutica. Eu vejo assim que foi uma reportagem maldosa, até as trilhas sonoras utilizadas são para realmente mostrar um ambiente horrível, feio, né? Que é o contrário. Hoje as comunidades terapêuticas são organizadas, são bonitas, a família participa, é um ambiente livre, né, que eu sempre digo, com a participação da família, totalmente diferente daquilo que foi ao ar no dia 19 do Fantástico. Então, foi realmente uma reportagem para influenciar, né, na sociedade, mostrando que o contrário, né, mostrando que comunidades terapêuticas não prestam. Depois vem aquelas pessoas, né, que falaram, consultaram especialistas no Brasil, mas nada mais é do que um grupo já que há décadas também se manifesta ao contrário às comunidades terapêuticas. Então você vê que esteve presente lá o Conselho Federal de Psicologia, que ele é declaradamente contrário às comunidades terapêuticas. Você vê lá o Lúcio Costa se manifestando também, que sempre se manifestou contrário, e é um grupo que sempre se une para atacar as comunidades terapêuticas. Mas nós, na verdade, o que nós temos em nossa defesa é o nosso bom trabalho que nós fazemos no Brasil. Muitas vidas sendo salvas mensalmente pelas comunidades terapêuticas.
mostraram 4 instituições no Fantástico, sendo uma é o Senhor Jesus, que acolhe mais de 1.000 pessoas, tem um índice também de recuperação bom, tem, como o Dr. Quirino falou, aquelas atitudes, né, folclóricas do pastor Isidoro, mas isso ele nunca escondeu, sempre ele divulgou a forma que ele conversa com as pessoas, e a gente vê que aquelas pessoas amam ele, gostam muito dele, tem vários vídeos de todos os acolhidos, né, ovacionando o pastor Isidoro, colocaram uma comunidade acolhida, que não é comunidade terapêutica, lá no Rio de Janeiro, é uma clínica que faz acolhimento involuntário, é uma empresa limitada, com sócios, aí tento, inclusive, vincular aquele sócio com a morte de Marielle, sabe, um absurdo, que fizeram aí um conjunto de falas, né, falsas, no sentido de denegrir a imagem das comunidades terapêuticas. Nós nos sentimos muito ofendidos com aquela reportagem. Aquilo, na verdade, foi um desrespeito muito grande às comunidades terapêuticas do Brasil. Se houve o erro de uma ou de outra, não pode generalizar, levar como se todas as comunidades terapêuticas estão erradas. Houve um desequilíbrio nas falas também. Várias falas daquele grupo de especialistas, né, entre aspas, né, especialistas, que foram ouvidos, muitas falas deles e poucas falas do Ricardo, que estava lá representando a FEBRAC. O uso, né, da imagem da Fazenda da Paz, uma instituição muito competente, fundada, né, pelo Célio Barbosa, ela também faz parte da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas. Você vê, assim, a intenção tão maldosa da reportagem, que eles não se preocuparam nem em mostrar que houve uma defesa da Fazenda da Paz. Motivo que ontem, no Fantástico, houve uma retratação da Rede Globo, pedindo desculpas e lendo, né, a carta em que o Célio, né, a Fazenda da Paz, enviou. Mas eu fico, assim, muito tranquilo, Isilda, porque nós sabemos o que somos, sabemos o que fazemos de bom. Aquilo não representa as comunidades terapêuticas no Brasil. Nós somos um segmento muito unido. Essa reportagem fez com que nos unisse muito mais. Eu vejo que usaram a imagem, né, também do Dr. Quirino e também do Frei Rogério, quando eles falaram lá do evento ecumênico, e lançando mentiras, né, dizendo que não há licitação. Isso é crime. Quando você informa, né, isso é uma calúnia. Isso, na verdade, deve se responsabilizar a Rede Globo, né, por uma reportagem dessa tão desqualificada. Porque não mexeu com a opinião pública. Por muitos que conhecem o trabalho das comunidades terapêuticas, que vieram, me ligaram, olha, você viu o que passou, ficaram irritados com esse jornalismo da Rede Globo, jornalismo que se diz investigatório, mas realmente não foi esse jornalismo investigatório, né? Foi plantado uma reportagem, entrando em cidades clandestinamente, escondido, fazendo gravações escondidas, usando inclusive de atos ilícitos para conseguir provas de denúncia. Sabemos que judicialmente provas ilícitas não podem fazer parte de processos judiciais. Agora usam esses subterfúgios, né, maldosos para
denegrir a imagem de um trabalho tão bonito que é feito no Brasil. Mas nós não vamos ficar quietos, nós estamos reagindo, além da mídia social, nós também estamos organizando ações, né, no judiciário para que possa a Rede Globo de televisão ser responsabilizada por essa reportagem. Doutor Quirino, para as famílias que estão nos ouvindo, e nós estamos no cartão postal da violência que é São Paulo hoje, como é o tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, como é a fiscalização da Senapred e como é que é? A família tem que pagar alguma coisa? Ela tem, a reportagem o tempo todo falou em tortura, em manter a pessoa distanciada. Se a Globo tivesse lido o edital que está no Diário Oficial e no próprio site do Ministério da Cidadania, descobriria que tudo isso é proibido, né? Então, por favor, vamos tranquilizar as famílias explicando como é um tratamento de dependente, quem tem direito e quanto tempo, e como que é esse tratamento? Por que além da desintoxicação, ele é chamado de recuperação? Bom, o tratamento, Isilda, nas comunidades terapêuticas, como já foi dito aqui anteriormente, acontece de maneira absolutamente voluntária. Ou seja, as pessoas que lá estão aderem ao tratamento de maneira voluntária, ou seja, elas optam por ir para aquela entidade. E a qualquer momento do tratamento as pessoas podem sair. Só fazendo um parênteses aqui, é importante que nós estamos conversando com o público do programa Metrópole em Foco, aqui da Rádio Trianon, para dizermos que existem sim situações em que a internação involuntária é fundamental. É fundamental no tratamento das pessoas com dependência química. Entretanto, nas comunidades terapêuticas, não são os lugares onde essas internações acontecem. As internações involuntárias, quando há necessidade, ou seja, quando o indivíduo apresenta um quadro grave de dependência química, não consegue mais tomar decisões autônomas, começa a se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco. A internação involuntária é muito importante para salvaguardar direitos do paciente, em especial direito à saúde, direito à vida do próprio paciente, muitas vezes vida das pessoas que convivem consigo. Então, nessas situações, a internação involuntária é importante, mas devem ser realizadas em outros equipamentos, como, por exemplo, hospitais, então, hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, clínicas especializadas no tratamento de dependência química. Então, só para fazer esse recorte. Mas, quando falamos de comunidades terapêuticas, o tratamento nessas entidades é absolutamente voluntário. Essa é a primeira questão. E o tratamento nas comunidades terapêuticas, Isilda, está alicerçado em 4 grandes pilares. O primeiro deles é o convívio entre os pares. Quando o indivíduo com dependência química acaba, então, adquirindo habilidades, competências para a vida em sociedade, que vai ser muito importante depois que ele sair da comunidade terapêutica, ele receber alta no seu processo de ressocialização. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo pilar é o trabalho com as famílias. Existem evidências científicas das mais variadas mostrando que todo o processo de recuperação, de reabilitação do dependente químico precisa acontecer tendo como uma das bases, um dos sustentáculos, o trabalho com as famílias. Então, as comunidades terapêuticas também realizam esse trabalho. O terceiro pilar de sustentação do trabalho nas comunidades terapêuticas é a espiritualidade. Ou seja, nas comunidades terapêuticas há um trabalho, há uma estratégia de ação que busca fazer com que o indivíduo possa se autoconhecer. E isso é muito importante também para que ele possa ter mais forças para lidar com as dificuldades, com os problemas que a dependência química acabou causando na sua vida. E por fim, um outro importante sustentáculo do trabalho nas comunidades terapêuticas é a estratégia que busca a capacitação dos acolhidos por meio do trabalho. O trabalho é muito importante no contexto do tratamento nas comunidades terapêuticas, inclusive parte considerável dessas entidades acabam se localizando em zona rural,
os indivíduos então acabam trabalhando, desenvolvendo atividades manuais. Isso é muito importante porque pode ajudar o indivíduo no seu processo de ressocialização, porque ele realizar um trabalho de capacitação profissional é muito importante nesse contexto. E o trabalho também nas escolas terapêuticas acaba sendo utilizado para a terapia, ou seja, é a laborterapia. Então, o trabalho também é uma outra vertente importante dentro da recuperação dos dependentes químicos nas comunidades terapêuticas. Então, o trabalho nas escolas terapêuticas é realizado, então, tendo como sustentáculo esses 4 principais pilares. E com resultados muito importantes. Existem evidências científicas, inclusive internacionais, Isilda, mostrando os bons resultados do trabalho das comunidades terapêuticas. Além disso, nós temos aqui no Brasil exemplos, enfim, aos montes. O próprio Adalberto acabou de nos falar aqui, né, dando seu testemunho, que foi recuperado em uma comunidade terapêutica. Eu trabalho lá no governo federal, trabalho na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, um dos nossos diretores. Eu falo isso publicamente porque ele, inclusive, dá o seu testemunho sempre sobre essa questão, que é o nosso grande amigo Edu Cabral, que é um recuperado em comunidade terapêutica. Também se recuperou na Fazenda da Esperança e hoje é diretor no governo federal, trabalha conosco lá, ou seja, mostrando que existem exemplos dos mais variados em todas as áreas de atuação de pessoas, né, que se recuperaram, voltaram para a vida útil, para a vida cidadã, depois de uma recuperação em comunidade terapêutica. Como você falou aí do Cabral, né? Que ele dá, que ele mesmo fala, como é o caso aqui também do Dr. Adalberto aqui. Isso aqui é importante para mostrar o seguinte, olha, eu passei por lá, então eu posso isso aqui, testemunho vivo de que a coisa realmente funciona, né? Então é importante isso aqui. Nós falamos aqui, lá do sargento Isidório, né? É sargento Isidório, ou é pastor, ou é deputado, ele sempre foi um homem polêmico, né? Ele foi um homem polêmico, ele quis fazer o grupo, dentro do partido que ele estava, o grupo dos héteros, porque como tem partido, um partido X, então tem o partido X mulher, o X racial, ele quis fazer o X hétero e que expulsaram ele do partido. Bom, mas aí é polêmica, né? Ele não está cometendo um crime, ele comete ali, quer dizer, ele fala umas atrocidades, mas no final das contas ele só está lá como deputado porque alguém votou nele. Né? Então, de repente, dentro do polêmico, tem uns que são palhaço, as turmas votam no palhaço, outro que é ator, o pessoal vota no ator e assim. A Fazenda do Dr. Jesus, ela não recebe dinheiro do Senaprev, não recebe dinheiro do governo federal. Mas a Globo disse que ela foi quem mais recebeu dinheiro, mas ela recebe dinheiro do governo estadual. Aí é um problema entre o Estado... Bahia. É o do governo estadual. Sim. Pode ser assim, ó, o governo não tem outra comunidade, outro local para recuperação. É um centro terapêutico, nós investimos dinheiro, mas aí é um problema do governo estadual. Aí depende lá da bancada dos deputados, de repente Sim. Ele como deputado, ele consegue aprovar o projeto, sei lá, mas é importante lembrar isso aqui, que tem que deixar bem frisado. A Doutor Jesus, ela recebe, a comunidade, ou é a clínica, a instituição, vou deixar assim, que mais recebe dinheiro, mas do governo estadual. E quando não se fala isso, você induz as pessoas a erro. Induz as pessoas a pensar, porque eles estão falando de alguma coisa macro, e aí eles jogam uma coisa, e você... a Isilda esteve me perguntando, eu trabalhei um bom tempo em veículos de comunicação escrito, e a gente fazia assim, fazia as reportagens investigativas. Você vai devagarzinho, vai colhendo do lado. Mas na hora quando você tem um farto material na mão, aí sim, com aquele material, aí eu vou chegar no doutor Quirino e falar, doutor Quirino, tem isso. O que o senhor me diz disso? O que o senhor me diz daquilo? Eu não vou pegar um texto que falou ali atrás para colocar ali e falar, bom, e justifiquei a palavra do doutor Quirino. Por outro lado, você tem
acho que a própria o Conselho Federal de Psicologia, criticando e falando dos CAPs, isso, aquilo. Agora, é importante que as pessoas saibam do que estão falando, e não pode ser um negócio assim curtinho, que eu simplesmente vou, pego a fala, porque eu não sei se de repente a pergunta que foi feita para falar aquela resposta foi só em cima da pergunta que eu fiz, né? É importante não deixar essas coisas, porque senão fica assim, é tendencioso mesmo, né? Longe de mim querer brigar com meus colegas jornalistas, mas eu sei muito bem que quem apresentou não foi quem saiu à rua para fazer a reportagem. E né? seria importante a gente ouvir o doutor Quirino e o doutor Adalberto Calmon, porque a gente sabe como funciona o bastidor para produzir uma notícia. E a gente conhece as pessoas a quem a gente vai entrevistar. E o Conselho Federal de Psicologia é abertamente, é histórico a posição deles contra qualquer tipo de internação, qualquer tipo. E as pessoas entrevistadas, que foram entrevistadas e foram entrevistadas pelos repórteres online e tal, e o que mais surpreendeu, o doutor Quirino é do governo federal, o secretário mais acessível, e quando se pede entrevista com ele, é online, é ao vivo, tanto que hoje ele está aqui em São Paulo. Exato. Ele estaria com a família dele e veio aqui. Então, as pessoas, mas então, não tem justificativa. A Globo teria que ter procurado, como também teria que ter ido à Fazenda da Paz. Sim, é lógico. Mas veja, quando ela falou do aumento dos CAPs, essa é uma outra discussão que não caberia ali, porque o CAPs não resolve nada. O CAPs é assim, ele devolve para casa e aumenta a Cracolândia, como eu tenho visto em 12 estados com as Mães Unidas. Eu não tenho o depoimento de uma mãe que fala, não, eu fui ao CAPs, resolveu. Mas eu acho que seria legal voltar para o doutor Adalberto Calmon, para saber, doutor Adalberto Calmon, ali a gente viu uma defesa da FEBRACT de uma maneira muito branda. Quer dizer, a impressão como jornalista que passou é que não, posso estar completamente errada, mas que não houve uma cautela da FEBRACT de conhecer primeiro a reportagem para depois fazer uma análise. Porque ele ficou como o representante de vocês, e na verdade ele não tem nada a ver com o governo federal, as comunidades dele são todas aqui financiadas em São Paulo, são 300, o senhor falou em 3 mil, então é 10%. Eu gostaria que o senhor nos analisasse, assim, do ponto de vista, a Globo chegou a procurar a Confenact? A Globo não nos procurou, porque se procurasse ia saber muito bem o que nós iríamos falar. E não é do interesse deles nos escutar. E quando procurou a FEBRACT também, na época, né, no início, antes da reportagem, deles darem a entrevista, também não falaram conosco. Nós ficamos sabendo somente na véspera que a FEBRACT tinha sido também procurada. O que eu posso dizer assim, quando eu falo que tem mais de 10 federações no Brasil, a FEBRACT é uma delas. Agora, a FEBRACT, ela, alguns anos atrás, ela se desfiliou da Confederação Nacional. E nós estamos aí sendo procurados por eles para que possam novamente retornar à filiação da Confenact. Então, essa falta de unidade, muitas vezes, é representada na fala, né, do Ricardo Valente, porque nós poderíamos ter falado para ele que existiam outras comunidades terapêuticas sendo perseguidas e que a intenção realmente seria desqualificar as comunidades terapêuticas com essas reportagens. São pessoas do bem, a FEBRACT, que gosto muito, a Fazenda da Esperança também participou, até através da figura do Frei Hans, como cofundadora, né, junto com o padre Haroldo, que sem dúvidas deixou um legado muito bonito, né, para as comunidades terapêuticas, e também tantos outros serviços maravilhosos, né, que ele fundou.
que hoje está aí, como por exemplo o Amor Exigente. Então, é uma federação que deve continuar, né, unida a nós, trabalhando sempre, né, com diálogo e compartilhando as situações, porque essa unidade que nós temos hoje entre as federações é que resultou nesse fortalecimento tão grande hoje que temos no Brasil, um arcabouço jurídico, como eu disse, uma fiscalização também que existe, como o doutor Quirino falou, que se mostrou através da reportagem da Globo que não existe fiscalização nas comunidades terapêuticas. Então, e também, Isilda, eu conversando com o Ricardo Valente, ele mesmo contou que a entrevista do jornalista, né, da jornalista com ele, foi 50 minutos de gravação. E eles só apresentaram 13 segundos 13 minutos desses 50 minutos de gravação. Então foi editado a fala dele, coloca só o que é mais importante, né? Quando ele fala lá que a ciência venceu, nós não podemos também esquecer um dos pilares, né, como o doutor Quirino colocou, na recuperação da comunidade terapêutica é a espiritualidade, né, que realmente trabalhamos com o indivíduo no sentido holístico, né, como um todo, né, a alma, o espírito, o corpo, e ele entendendo quem ele é, a sua história, as suas dores, e resignificando, né, a tua vida através de um fortalecimento. Mas o que eu falo sempre é assim: nós somos um grupo organizado através das instituições que nos representam, as federações e a Confederação Nacional, e lutamos por isso. Então, há mais de 10 anos, nós lutamos no Brasil para uma política pública sobre drogas eficiente, com resultados, né, que você consiga executá-la. E foi feito essa publicação do decreto 9761 de 2019, né, consolidando uma política pública que reconhece também as comunidades terapêuticas, que reconhece também a abordagem da abstinência na recuperação, sem nenhum tipo de droga para a recuperação. E esses grupos que hoje nos atacam defendem um outro tipo de abordagem, não aceitam a abstinência como um modelo também de recuperação, mas eles lutam, né, e defendendo sempre a redução de danos, que é um grupo que diz que é da luta antimanicomial, mas eu não vejo esse grupo lutando para aquilo que eles acreditam, lutando como nós lutamos em defesa das comunidades terapêuticas. Mas esses grupos, né, que são poucos, é minoria, eles perdem o tempo acusando e falando mal das comunidades terapêuticas. Eles deveriam aproveitar melhor o tempo deles. Com relação aos psicólogos, Isilda, que você falou, do Conselho Federal de Psicologia, eu vejo assim que mais de 3.000 psicólogos hoje trabalham nas comunidades terapêuticas. E o que eu estou vendo é um movimento paralelo, já de descontentamento dos psicólogos com o Conselho Federal de Psicologia, com a forma que o Conselho está atuando, porque são pessoas que têm uma ideologia, defendem, e tudo o que existe além da ideologia deles não presta. Doutor Adalberto, o Frei Hans, ele tem uma frase muito bonita, que é lá da Alemanha. Ele diz assim, que onde há cura, na Alemanha eles falam, onde há cura não se discute o método. E aqui no Brasil não. Em certos grupos ficam defendendo que aquele método é o ideal e deve ser o único. Não. Então eu vou fazer aqui para o senhor e para o doutor Quirino. Bom, isso não é segredo, porque saiu na reportagem, eu vou citar o nome, não tem por que não falar, né? Está lá, a responsabilidade quem fez, a reportagem, quem fez a
a tal investigação foi a emissora de TV. Então vamos lá. A doutora Débora Gomes Medeiros, ela é psiquiatra, é pesquisadora aí de saúde coletiva pela Unicamp, e ela falou que a abstinência em relação a uma substância, seja ela qual for, ela falou, deu o exemplo do álcool, ela falou, pode ter um desfecho desfavorável até letal, né? Mas a abstinência ela é assistida, né? Se falasse, olha, vou trancar no quartinho, fechar a chave, jogar fora e falar, você vai ficar aí sem beber, aí sim, você poderia colocar em risco a pessoa. Mas acredito que, da mesma forma que ela é uma psiquiatra pesquisadora de saúde coletiva, o doutor Quirino também é um psiquiatra, está ocupando um cargo que ele tem uma maior responsabilidade ainda, né? Porque está colocando, inclusive, né, o seu diploma em jogo. Né? O doutor Lúcio, que também ele é psicólogo, o Lúcio Costa, ele é diretor executivo do Desinstitute, ou seja, acabar com os institutos, é isso que eu estou entendendo, né? E ele também, ele diz aí que as instituições, elas não seguem parâmetros de saúde nenhum, que as pessoas sofrem, essas pessoas têm sequela e consequências. Isso é quem diz aí o psicólogo, né? Eu não sei até que ponto, e é bom a gente não misturar o que é psiquiatra e o que é psicólogo, né? Às vezes a pessoa comum mistura um pouco, né, doutor? O que é até compreensível o leigo falar isso. Mas um psicólogo, ele não pode discutir, até porque ele não prescreve nada, né? Não é ele que prescreve a medicação, né? Então ele não pode falar que aquela medicação está errada. Então qual é a medicação certa? O senhor estudou para isso? Não, então o senhor não se meta. Então, não é a sua área. Não é cada macaco no seu galho. Vamos usar a expressão bem popular mesmo, porque essa aí o meu ouvinte entende, cada macaco no seu galho. Eu acho que nós temos que discutir uma coisa de... Agora que eu estou vendo aí, pela fala de um, pela fala do outro, existe aqui sim um pessoal, como existe aqui na Cracolândia, aí, que a Gil também conhece, você tem lá o pessoal Craco Resiste. Ué, só com esse nome é preocupante, tá? É preocupante. E aí, eu queria lembrar... eu só dei uma pincelada porque eu quis mostrar aqui. Eu vou passar para o doutor Quirino, mas lembrando que o doutor Quirino foi o autor do Nova Política Nacional de Saúde Mental, que acabou com a história de não internar pessoas. Foi em 2017. E ele criou um programa que colocava à disposição dos estados e prefeituras todos os recursos para investir no fim das Cracolândias, e tem números sobre esse negócio de não deixar internar. Mas a palavra é do doutor Quirino. Pedro, vindo a responder as suas questões, então, primeiro, no que diz respeito ao que nos trouxe a doutora Débora, pesquisadora da Unicamp, sobre a questão da síndrome de abstinência ao álcool, e problemas que isso poderia acarretar no acolhimento de pessoas com dependência a essa droga nas comunidades terapêuticas. Primeiro, se a doutora Débora é pesquisadora, com certeza ela não pesquisou muito bem esse tópico aqui. Por quê? Porque na realidade, como já foi dito aqui pelo Adalberto, para que uma pessoa com dependência química possa ser acolhida em uma comunidade terapêutica, a necessidade que ela passe por uma avaliação médica. Isso é obrigatório, isso é disposto inclusive em lei, numa lei federal, que nós aprovamos essa lei, a nova lei de drogas, nós aprovamos essa lei em 2019. Então, para que o indivíduo possa ser acolhido em uma comunidade terapêutica, o indivíduo precisa passar por uma avaliação médica, e se o médico detectar que existe qualquer risco de um indivíduo ir para uma comunidade terapêutica, risco de saúde, tanto saúde física como saúde psíquica, esse indivíduo não vai para o acolhimento na comunidade terapêutica. Ele é encaminhado, então, para um outro tipo de equipamento para receber assistência. Pessoas que fazem uso pesado de álcool, se pararem de maneira abrupta,
isso desencadeia uma síndrome que é chamada síndrome de abstinência ao álcool. E essa síndrome é grave, ela pode desencadear algumas complicações, tem 2 complicações grandes assim que pode desencadear. Uma que é chamada de delirium tremens e a outra são as crises convulsivas. E quando não tratado, é verdade, pode levar inclusive ao óbito, mostrando a gravidade da dependência do álcool. Entretanto, não é nessa situação, nessa condição, que o dependente de álcool vai para a comunidade terapêutica. Quando existe, então, uma síndrome de abstinência alcoólica instalada, com risco para o dependente químico, esse indivíduo ele é encaminhado para outros serviços, como um hospital geral, Exato, onde ele vai passar por um tratamento, vai ser abordada aquele quadro clínico da síndrome de abstinência ao álcool, com essas complicações que eu acabei de falar, ou eventualmente não. Depois que esse quadro clínico for resolvido, aí sim que ele vai para um acolhimento em uma comunidade terapêutica, onde ele vai fazer lá o seu processo de recuperação. Então, o tratamento da síndrome de abstinência ao álcool, a desintoxicação não é feita na comunidade terapêutica. E aí, novamente, eu entendo isso ou como uma situação de não conhecimento dessa realidade por parte da doutora Débora Medeiros, psiquiatra da Unicamp, ou se ela conhece a Ju de Má Fé. Então, uma das 2 coisas. Então, só para o público entender, a comunidade terapêutica ela é destinada a pacientes que já apresentam quadros clínicos estabilizados, tanto do ponto de vista psiquiátrico como também físico, ou seja, o indivíduo apresenta um quadro de diabetes mérito. E o indivíduo está com uma descompensação diabética. Ele não vai para uma terapêutica naquele momento. Ele vai passar por uma hospitalização, vai reverter aquele quadro de clínico descompensado, e só quando o quadro clínico já estiver compensado, o indivíduo não estiver em situação de risco, aí ele vai para uma terapêutica para fazer o seu processo de recuperação. Então, essa é a primeira questão para ficar bem claro aqui para a gente. A outra questão que nos falou aqui o Lúcio Costa. Lúcio Costa é um psicólogo e também aqui mostrou total desconhecimento sobre o que disse, falando sobre sequelas que podem acontecer no tratamento na terapêutica. Sequela, Pedro, acontece, não é que pode acontecer, mas acontece quando o indivíduo está usando droga, meu Deus. Sequela para a saúde psíquica, para a saúde física, e não quando o indivíduo vai para uma recuperação com uma terapêutica. Ou seja, isso aqui é um verdadeiro absurdo, né? E são pessoas, né, com esse nível de conhecimento ou desconhecimento, má fé ou boa fé, eu não sei também direito aqui, mas são essas pessoas que foram chamadas pela Rede Globo para se manifestar no programa do Fantástico. E nós temos ainda, né, enfim, outros grandes absurdos, são propalados o tempo inteiro aí. Você acabou de falar aqui do grupo Craco Resiste. Eu não sei ainda, né, enfim, esse grupo é um grupo que defende a manutenção de uma estrutura que leva as pessoas a viverem na indigência. Pessoas que vivem à margem da sociedade, escravizadas pelas drogas, escravizadas pelo narcotráfico, escravizadas pelo crime organizado. São mulheres que são violentadas diuturnamente, ou seja, é difícil de acreditar que exista no Brasil hoje grupos como esse. Então, essas pessoas todas militam de maneira irresponsável a favor de uma realidade que hoje no Brasil nós não aceitamos mais, Pedro. Hoje no governo federal nós não aceitamos mais situações desse tipo. Hoje nós temos uma nova política nacional sobre drogas, publicada em 2019, que também já foi falado aqui. Nós redirecionamos o entendimento e as ações do poder público para o enfrentamento às drogas. Não é mais possível nós termos medidas e posições lenientes e irresponsáveis que são defendidas por esses grupos, como o Conselho Federal de Psicologia, que há muito tempo e de longe não defendem mais os interesses dos psicólogos, não defendem mais o interesse da saúde pública no Brasil, defendem questões ideológicas. Isso que precisa ficar claro aqui. Então, são esses grupos que a Rede Globo, que também tem uma posição ideológica, que também defende legalização de drogas. Basta a gente ver um monte de reportagem que a Rede Globo veicula. Inclusive, uma questão que para mim foi muito emblemática, Pedro
Isilda, Adalberto e todos que estão nos acompanhando aqui, é que naquele programa da Rede Globo, no domingo retrasado, quando foi veiculada essa reportagem sobre as escolas terapêuticas, a Rede Globo batendo nas comunidades terapêuticas, naquele mesmo programa, a Rede Globo coloca uma reportagem enaltecendo os poderes quase milagrosos da maconha, que a gente sabe que é tudo balela, que não é nada daquilo que eles colocaram, e enaltecendo uma decisão que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acabou colocando da possibilidade de pessoas plantarem maconha em casa, cada pessoa plantar 15 pés de maconha. Mas vai precisar de remédio assim em outro lugar para você poder plantar tanta maconha em casa assim. Ou seja, tudo isso para a gente entender, né, qual que é o contexto que a gente está, entender o lado que essas pessoas estão. Essas pessoas estão do lado das drogas. A gente precisa deixar isso bem claro aqui, né? A gente não pode esconder essa realidade, porque quem assiste ao programa fica com uma impressão de que aquilo, enfim, possa fazer um certo sentido. Não. Na verdade, só faz sentido na compreensão global dessa realidade. É uma posição que hoje o governo federal rechaça por completo. Hoje, a nossa posição é de enfrentamento duro, sim, ao cenário das drogas no país. Nós temos posturas bastante claras para favorecer as pessoas a se tratarem. E quando a gente fala de tratamento, é ajudar as pessoas a se recuperarem. É abandonar o uso das drogas. É isso que a gente busca nos tratamentos. E por isso que nós hoje, Pedro, temos trabalhado em parceria com as escolas terapêuticas, que são instituições que trabalham efetivamente para ajudar as pessoas a deixarem as drogas, a se reorganizarem, entrarem numa outra vida livre do uso das drogas, efetivamente recuperada. Então, esses grupos que militam, ao contrário disso, que militam pelo direito de uso de drogas, pela legalização de drogas no Brasil, ou seja, militam para que a gente tenha instalado no Brasil o caos social, esses grupos realmente colocam problemas naquilo que a gente tem feito. Mas nós, do governo federal, não vamos mudar a nossa posição. Nossa posição é de enfrentamento duro às drogas, enfrentamento duro ao crime organizado ligado ao narcotráfico, sim, postura dura de combate ao narcotráfico, uma postura na recuperação de pessoas com dependência química, ajudando as pessoas efetivamente a saírem das drogas. Não tem dessa de trabalhar com estratégias chamadas de redução de danos, né? Ou seja, ao invés de um indivíduo usar 10 pedras de crack, ele vai usar 8, e vai tomar um pouquinho de água para se hidratar, para se recuperar e ir lá e usar mais droga. Não é isso que a gente quer. A gente não quer só reduzir dano, reduzir problema, não. A gente quer que as pessoas fiquem sem problemas causados pelas drogas. E é isso que a gente tem batalhado, é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente vai continuar trabalhando. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Me desculpa aí, seu Adalberto, só uma pergunta aqui para o doutor Quirino. Sim. É o seguinte, redução de danos. Né? Quando se fala em redução de danos, olha, quem fuma 10 pedras vai começar a fumar 8, não sei nem, né? Se a palavra é essa aí, mas que, ó, quem fumava 10 vai fumar 8, quem fumava 8 vai fumar 6, e assim a gente vai diminuindo. Mas aí você tem que ficar... É meio que... O nome disso não é desmamar, mas parece que o nome é desmamar. Mas é um desmame ad eterno, porque não acaba nunca, não? Ou seja, então, se você for desmamando para retirar a droga e deixar o indivíduo abstinente, sem usar drogas... Ok, mas essa redução de danos, na verdade, não acaba nunca, né? Ou seja, então, aí você troca o crack pela maconha, depois a maconha por não sei o quê, você busca reduzir de 10 para 8. E posso aproveitar só a ocasião aqui, Pedro, não, já que eu ia dar o exemplo de um tio meu, que era alcoólatra, né? E veio com esse negócio, não, ao invés de ele tomar um copo de pinga, dá meio copo. E eu lembro que os outros da família falavam assim, mas se ele tomar um gole, ele vai querer tomar o terceiro, aí já não dá mais jeito, ele vai até arrebentar. Pronto, você falou justamente dessa questão. Se o cara toma um gole, não tem mais jeito. Por quê? O que acontece, Pedro? E é muito bom você ter trazido essa experiência clara, real que você viveu aí, porque é essa que é a questão. O que está na base da dependência química, e aí, do ponto de vista científico, é o descontrole que o dependente químico tem em relação ao uso da droga. Ou seja, uma pessoa que não é dependente químico, ela às vezes acaba usando álcool, ficou bêbado, para ali, e
e acabou. Amanhã ela levanta, vai trabalhar, cuidar da vida e vai beber daqui Aconteceu, uma semana, e vai beber daqui uma semana, daqui ou ele pega 2 até meses. nojo daquilo, Ou né? seja, na verdade, são usos esporádicos É. que algumas pessoas acabam fazendo de determinadas drogas, mas quando o indivíduo precisa de ajuda mesmo, porque ele está dependente químico, ele se tornou dependente daquela droga, o que marca aquela condição clínica, Pedro, é justamente a falta, a ausência de controle sobre o uso da droga. Daí, qualquer tipo de abordagem clínica que você vai fazer com ele, buscando reduzir o consumo, você vai ter problemas com isso, porque justamente o quadro clínico dele está baseado no gatilho, descontrole, né? da impossibilidade de se controlar. E você vai falar pra ele- gatilho, né? Isso, Deu a primeiro, aí virou você vai falar para ele gatilho. assim, olha, ao invés de você usar 10 peças, usa 5. A hora que ele chegar na quinta, Ele vai querer... ele vai querer a sexta, a sétima. Por quê? Porque ele não tem controle. E quando ele começa a usar, aí que o descontrole se estabelece. Por isso que, isso não é de agora, né? Os grupos anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos... não. Só por hoje. Só por hoje, e evitar o primeiro gole, evitar a primeira pedra, a primeira carreira de cocaína, é evitar que o indivíduo se exponha à droga. Por quê? A partir do momento que ele se expõe à droga, que ele dá o primeiro gole, Vai ele embora, perdeu o né? controle, e aí ele vai embora. Por isso que, na verdade, as estratégias de abstinência, ou seja, aquelas que deixam o indivíduo sem usar droga, né, que inclusive, é uma estratégia que está na base, por exemplo, nos grupos de mútua ajuda e apoio familiar, aqui, Alcoólicos Anônimos, o AA, Narcóticos Anônimos, NA, e outros tantos grupos, né, que trabalham também na recuperação de dependentes químicos, que colocam de maneira bastante clara: não dê o primeiro gole. Porque agora que você deu o primeiro gole, você vai se descontrolar. E aí a gente fica ouvindo essa ladainha, essa baboseira, né, de vamos reduzir danos e tal. Por que isso daí não funciona? E a gente tem um histórico, Pedro, aqui no Brasil, que as consequências, os problemas da nossa política pública sobre drogas chegaram nesse nível quase que insustentável que a gente está no Brasil, é por conta disso. É porque durante anos essa estratégia foi sendo utilizada como política pública no Brasil. É isso, de não recuperar ninguém, de não tratar ninguém, de ficar empurrando o problema com a barriga o tempo inteiro. E é isso que nós, esses 3 anos, o governo federal, temos trabalhado para mudar. E claro que quando a gente vai mudar isso, entidades como a Rede Globo, enfim, arrepia o cabelo. Mas pode arrepiar o cabelo, porque a gente vai continuar trabalhando nessa perspectiva. E eu só queria lembrar o que diz exatamente a portaria, que também o Fantástico não está lá no Diário Oficial, mas o Fantástico não se importou de perguntar para psicólogo o que significa, né? O CAPS, a portaria 1020 de 2005 definiu claramente: redução de danos é para não intervir na oferta ou no uso. Está escrito. Então é para continuar usando. E liberdade para o traficante. Não, mas então, a própria reportagem também trouxe aí que a doutora lá defende, né? Que se respeita, tem que respeitar a autonomia do paciente. Se o paciente quiser fumar, ele fuma. Se ele E não posso quiser. aproveitar? As comunidades terapêuticas, eu vou insistir aqui, as terapêuticas respeitam a autonomia do paciente. Tanto é que o indivíduo só vai para lá se ele quer. Novamente, comunidade terapêutica, acolhimento autônomo, mostrando novamente que a doutora Débora não conhece nada daquilo que ela falou lá no Fantástico. Decisão autônoma é o acolhimento dos dependentes químicos nas comunidades terapêuticas. Essa é a primeira coisa. Entretanto, aproveitando novamente, a gente já falou sobre isso, mas acho que é importante, né, Pedro, a gente aproveitar esse momento, e em situações em que o indivíduo apresenta quadros clínicos graves de dependência química, nessas situações, Pedro, o indivíduo já não tem mais a possibilidade de tomar decisões autônomas. A sua autonomia já foi para o espaço, já acabou, porque o indivíduo apresenta quadro clínico grave de dependência química. Nessa situação, então, não tem que se falar em respeito à autonomia, ou seja, a autonomia dele já não existe mais por conta da dependência química. E nessa situação, essas pessoas que apresentam esses quadros clínicos mais graves podem se colocar em risco, podem colocar outras pessoas em risco, e nesses casos, diferente, obviamente, do acolhimento em comunidade terapêutica, que é de maneira absolutamente voluntária,
existe sim a necessidade, em casos mais graves, da realização de intervenções, de tratamento, de internação involuntária. Obviamente não realizado em comunidade terapêutica, mas realizado em outros serviços. Reitero aqui, hospitais como hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, clínicas especializadas no tratamento do dependente químico, ou seja, basicamente, e nós também temos apoiado, viu, Pedro, essas outras iniciativas de tratamento. Então, a nossa ideia hoje no governo federal é para que o tratamento, a ajuda para o dependente químico possa acontecer de maneira a respeitar as necessidades reais da pessoa, as necessidades reais do paciente e das suas famílias. Gilda, o Adalberto, chegando em cima mas o doutor Adalberto gostaria da sua avaliação, quer dizer, para as famílias terem certeza. Mas uma palavra, numa palavra, doutor Adalberto, a confiança que a família pode ter quando acolhe, quando a CT, Comunidade Terapêutica, acolhe o dependente. Eu acho que a confiança é que aquele que está sendo acolhido pela comunidade terapêutica será respeitado em todos os seus termos. Quando fala da autonomia, né, do dependente químico, o próprio doutor Quirino falou, quando ele chega num momento da vida, né, que a gente sempre fala lá no fundo do poço, ele perdeu todas as noções, né, e consciência. E a comunidade terapêutica é o momento que ele tem, né, e essa oportunidade de se recuperar, não só na questão biológica, como também psicológica e social. E a família, né, ela pode ficar também tranquila, porque ela vai participar do programa de recuperação. Ela não vai levar o filho, ou o marido, ou o parente e nunca mais ter contato. Ela vai participar efetivamente da recuperação, porque a família também é trabalhada nesse processo. A questão que nós falamos hoje da abstinência, né, é respeitado todo o acolhimento. Tem acolhidos que chegam com medicamentos prescritos, e isso é respeitado. Continua sendo ministrado aqueles medicamentos por pessoa capacitada da instituição. O local do equipamento, dos medicamentos, ele é específico para a guarda dos medicamentos. Então há todo um controle sobre cada acolhido. E existe um plano de acolhimento singular que é construído com o acolhido no decorrer da sua recuperação. Tem um prontuário, tudo o que acontece com ele, toda a participação da família é construída nesse plano de acolhimento singular. Então não é um trabalho amador, é um trabalho profissional muito bom e muito bem reconhecido no Brasil das comunidades terapêuticas. Tá ótimo. Isilda, doutor Adalberto, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Nós estamos chegando em cima da hora. Outras conversas, outros bate-papos virão, certamente. Agradecer aí, muito obrigado pela sua participação. Doutor Quirino. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sabe que aqui a casa é sua, fique à vontade, use e abuse. E agradecer também a sua presença aqui. Eu sei que vai sair daqui, logo está correndo ao aeroporto, tem que ir para Brasília, está viajando, vai para um canto, vai para o outro, e eu sei como é que é. Mas é sempre um prazer ter aqui, e ter uma aula, né? Ter uma aula, antes de mais nada a gente ter uma aula aqui com o doutor Quirino. Isilda, você é o hora concurso. A Isilda aí, hora concurso, muito obrigado mesmo. Eu acho que deu para a gente... pelo menos colocar alguma coisa assim Agora vamos ver como é que se comporta, né? As reportagens daqui para frente, né? Que tem que dar o direito, né? Tem que ouvir essa pessoa, mas ouvir mesmo, não... Olha, eu vou pegar um trecho do que falou ali atrás. Não, vamos ouvir, ó. Isso vai para o ar, o que é que você tem a dizer? E fica o convite, TV Globo, o Pedro dá direito de resposta. À vontade, aqui fique à vontade. Use e abuse, o direito de resposta é seu, ok?
Bom, terminamos o Metrópole em Foco de hoje. Vamos lembrar aqui que o Metrópole em Foco tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Agora você vai ficar aí com a Débora Mendonça, o Boletim de Trânsito, na sequência Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade. Lembrando a você que o Metrópole em Foco agora começa às 8. Então, das 8 às 11, você tem aqui um programa de debates, discussões, e um programa também que vai falar aí sobre os problemas da cidade e do estado em que vivemos, ok? Voltamos amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau! Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Metrópole em Foco. Para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação: Pedro Nastri.